voltando aqui, a gente está na quarta pergunta agora, né? Vamos, vou fazer logo duas perguntas direto aqui, para a gente já adiantar. Em que se viu a primeira prova tangível dessa apostasia da verdade divina? Em que se viu a primeira prova tangível dessa apostasia da verdade divina? Você pode comentar, Paulinho, falando sobre os ritos e costumes pagãos que adentraram na igreja na época, né? Em que época se manifestava essa tendência? Então, pode soltar aí. Essa quarta pergunta aí, a prova intangível, né, dessa apostasia da verdade divina, e a resposta é quando começa a entrar, né, ritos e costumes pagãos na igreja. E agora eu vou mencionar uma lista, né, desses costumes que entraram. Costumes pagãos que o povo de Deus nunca viveu dessa forma, nunca praticou esses costumes, nunca os prescreveu, nunca chegaram a pregar, ensinar tais costumes. A oração pelos mortos começou em cerca de 300 depois de Cristo. Prática do sinal da cruz a partir de 300, do ano 300. Utilização de velas de cera a partir de 320. Primeiro decreto dominical promulgado pelo imperador romano Constantino em 7/3 de 321, mudança do sábado para o domingo como dia de repouso efetuada pelo Concílio de Laodiceia, 364, veneração dos anjos e santos e utilização de imagens em 370, começo da exaltação de Maria e uso da expressão Mãe de Deus a partir do Concílio de Éfeso, em 331, sacerdotes começaram a se vestir de forma distinta dos leigos em 500, prática da extremunção em 526, estabelecimento da doutrina do purgatório por Gregório I em 593, orações dirigidas a Maria, santos mortos e anjos 60, em 600, melhor dizendo, título de Papa ou Bispo Universal dado a Bonifácio III pelo Imperador Focas em 607, prática de beijar o pé do Papa teve início com o Papa Constantino em 709, autorizado o culto à cruz, imagens e relíquias em 786, água benta com um pouco de sal e abençoada por um sacerdote em 850, primeira canonização de santos mortos feita pelo Papa João 25 em 995, jejum às sextas-feiras durante a quaresma em 998, celibato sacerdotal decretado por Gregório VIII em 1079, Inquisição instituída pelo Concílio de Verona em 1184, venda de indulgências em 1190, transubstanciação proclamada pelo Papa Inocêncio III em 1215, confissão auricular de pecados ao sacerdote em lugar de Deus, instituída por Inocêncio no Concílio de Latrão em 1215, proibido acesso dos leigos à Bíblia, incluída no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valença em 1229, dogma do purgatório proclamado pelo Concílio de Florença em 1439, confirmação da doutrina dos sete sacramentos em 1439, Ave Maria, parte da última metade, foi acrescentada 50 anos depois e aprovada pelo Papa Sisto V no final do século XVI, em 1508, tradição declarada pelo Concílio de Trento como autoridade igual à Bíblia em 1545,
Livros apócrifos foram acrescentados à Bíblia pelo Concílio de Trento em 1546, proclamada a Imaculada Conceição da Virgem Maria pelo Papa Pio IX em 1854, o Sílabo de Erros, proclamado pelo Papa Pio IX e ratificado pelo Concílio Vaticano, condenando a liberdade de culto, de consciência, de pregação, de imprensa e os descobrimentos científicos que são desaprovados pela Igreja Católica Romana, sustentando a autoridade temporal do Papa sobre todos os governantes civis. 1864. Proclamada pelo Concílio Vaticano a infalibilidade papal em matéria de fé e de moral em 1870. Assunção da Virgem Maria, ascensão corporal ao céu, pouco depois de sua morte, proclamada pelo Papa Pio XII em 1950. Proclamação de Maria como Mãe da Igreja pelo Papa Paulo VI em 1965. Em Marcos capítulo 7, o verso 6 e o verso 7, Jesus ele diz assim: E ele respondendo disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Então, quando se coloca mandamentos de homens no lugar dos mandamentos de Deus, ensinos de homens no lugar do ensino de Deus, se torna uma adoração vã. Aqui é o próprio Jesus que está a dizer essas palavras no verso 6 e 7 de Marcos capítulo 7.